Houve uma entrega, houve um alto preço pago naquela cruz. A culpa que era minha, que era sua, Ele quis levar. Então você pode declarar essa noite que era você condenado, mas Ele te deu vida, Ele te deu vida. Obrigada, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer e ainda vai fazer sobre este ambiente. Pai, se tem alguém precisando de cura neste ambiente, libera a Tua cura. Se tem alguém precisando, Pai, de libertação, quebra as correntes essa noite, Senhor. Ah, Pai, seja o sustento daquele que está caído, cansado, desanimado. Pai, arranca toda a apatia, a Tua palavra e a Tua presença neste lugar. Pai, porque a Tua palavra, ela é uma espada afiada. Então venha sobre nós com a Tua palavra, Senhor. Aleluias. Graça e paz, igreja. Aleluias. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 18. Livro de Mateus 18. (18, 23). Vai nos dizer assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e o começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar para o Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Pode se assentar. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E essa passagem que nós lemos, ela começa, Pedro perguntando ao Senhor. Nasce a pergunta de Pedro: quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão, eu devo perdoar o meu irmão? E numa situação em que Jesus está advertindo a igreja, está discipulando, está corrigindo a igreja, está dizendo assim, se entre vocês tem alguém que fere o seu irmão, se entre vocês tem alguém que machuca o seu irmão, disciplina ele. Se entre vocês tem um irmão que não está verdadeiramente vivendo o evangelho, corrige ele. O Senhor está dizendo isso. E aí Pedro entra com a pergunta: quantas vezes é necessário perdoar o meu irmão? Alguém sabe?
70 vezes 7 é o que o Senhor responde para Pedro. Essa história, entra com o rei perdoando o seu servo por uma dívida que ele devia a ele. Mas mais lá na frente, o seu servo que ele perdoou aquela alta dívida não tem o mesmo coração, não tem a mesma generosidade. Pega um conservo dele e fala: não vou te perdoar, você tem que me pagar. E o rei fica sabendo daquilo, ele fica irado, ele fala: servo mau, eu te perdoei, você deveria ter feito a mesma coisa. E agora, porque você não perdoou, você vai ficar na mão dos torturadores até você me pagar tudo. Será que esse servo ele tinha como pagar esse senhor? Essa história ela parece muito com a minha e com a sua vida. A gente tinha uma dívida impagável. Nós tínhamos uma dívida impagável. 10.000 talentos, querido, eu fui estudar um pouco sobre isso. 1 talento são 30 quilos de prata. Se você somar tudo que ele devia, meu Deus, um assalariado não ia pagar nunca, ia morrer sem pagar. Até mesmo quem tivesse um salário bom, ia morrer pagando. Ou seja, uma dívida impagável. A conta era impagável. Quem é esse trabalhador que não consegue pagar essa dívida? Sou eu e você. Tudo que nós fizermos ainda é pouco, perto daquilo que Ele fez por mim e por você. Só o sangue do Cordeiro, só o sangue do Filho de Deus era capaz de pagar essa dívida. E o sangue dele foi derramado naquela cruz por mim e por você, para que essa conta fosse quitada, fosse aniquilada. Somente Ele, somente a entrega do Cordeiro poderia pagar essa dívida tão alta. Cristo fez o quê? Pagou todo o preço por mim e por você. Hoje, nós podemos dizer que somos livres porque alguém pagou a conta. Mas sabe qual é o problema? Que muitas pessoas ainda deixam Satanás colocar na mente que é escravo. Muitas pessoas ainda vivem uma vida como se fosse escravo, que não fosse livre. Porque quando você é dominado pelo pecado, você é escravo dele. Muitas pessoas vivem uma vida de escravidão. A pergunta para você é: a conta já foi paga por um alto preço. Até quando você vai viver assim? A conta já foi paga. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Até quando você vai deixar Satanás soprar no teu ouvido, o teu passado dizer: ei, lembra que você fez isso? E você vive, anda 2 casas para frente e volta 3 para trás, porque Satanás vive te puxando, jogando na tua cara aquilo de errado que você fez, e você esquece que o maior preço já foi pago. Se você entregou na cruz, se você entregou a sua vida para Ele, já está pago, querido. Para de viver como escravo, você é livre. Então viva pela liberdade que Cristo se entregou por você. Não deixe que as coisas te dominem. Quando o Senhor faz o homem, Ele fala: domine sobre tudo. E hoje, o pecado tem dominado o homem. As nossas vontades, muitas das vezes, quer nos dominar. A sua necessidade, a sua carne, muitas das vezes vai querer te dominar. E se você não se colocar em uma posição de uma pessoa que é livre, que entendeu o sacrifício da cruz, você vai virar escravo novamente. E até quando você vai viver uma vida assim? A graça, querida, é tudo aquilo que eu recebo, mas também é tudo aquilo que eu não mereço. Eu e você não merecíamos tamanha graça, mas nós recebemos. E o que nós estamos fazendo com essa graça? Nós queremos misericórdia e graça para a gente, mas quando se trata de quem nos fere, quem nos machuca, a gente não quer misericórdia, a gente não quer graça. Quando se trata de quem vem e faz o mal, algo que fere até a nossa alma, nós não clamamos por misericórdia para aquela pessoa. Nós não clamamos por graça para aquela pessoa. Só quando é para mim que eu quero graça. Mas quando é para quem me fere,
eu não quero entregar graça, eu não quero oferecer graça. Jesus, na noite que ele foi traído, que ele estava com seus discípulos à mesa, ele não parou tudo e falou: ó, cancela o jantar, cancela tudo porque eu vou ser traído. Não, Jesus não fez isso. Jesus pegou o pão, partilhou o pão e deu graça. E o legado que Jesus ensina na noite que ele foi traído é como reagir com graça no cenário de dor. Aqui ele está para ser traído, ele sabia, mas ele não fez um show, ele não falou, não vai ter mais nada aqui, vai todo mundo embora, não. Ele partiu o pão, ele nos ensinou a oferecer graça no dia da dor, a oferecer graça para aquele que vai nos ferir, vai nos machucar. E é fácil, meu irmão? Não é fácil, não. É muito difícil amar e oferecer graça para quem nos fere, para quem nos machuca. Mas a falta de perdão, ela adoece até a alma e os ossos. A falta de perdão já foi comprovado que gera até câncer. Tem estudos que dizem isso. Mas talvez você vai dizer: nossa, mas a minha ferida é muito profunda. Não há nada que o Senhor não possa curar. Não há nada que Ele não possa fazer. Quem não perdoa fica doente com o erro do outro. Quem não perdoa fica na mão dos torturadores. É assim que a palavra diz. Se você não perdoar, agora você vai ficar na mão dos torturadores. Eu li uma frase que eu achei muito forte. Não perdoar é como tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Talvez você está olhando para mim e fala: ah, mas talvez você nunca passou por nada absurdo que você teve que perdoar. Ah, meu irmão, só Deus sabe quantas coisas eu tive que perdoar na minha vida. Para pregar essa palavra, Deus me levou a um lugar de muita dor na minha vida, que eu precisei liberar alguém que me feriu profundamente. É algo que eu nunca nem testemunhei, nem no encontro. Quando eu estava grávida do João, poucas pessoas sabem disso. Uma mulher da igreja, de altar, ameaçou dar facadas na minha barriga. Por isso que eu falo com você que tem pessoas dentro da casa de Deus vivendo como escravos. Porque ainda não encontram a liberdade em Cristo. E aí, quando é com você, você ora, né? Mais tranquilo. Agora, quando é com seu filho, estava no seu ventre, aí você tem que ser muito crente, orar muito. Falar: Deus, me ajuda a amar como o Senhor ama. E passou a gestação toda, meu parto foi extremamente difícil. Fiquei mais de 33 horas para ganhar o João. E aí foi revelado para mim que o meu parto tinha sido feito uma obra de macumbaria. Para amarrar ele e para mim morrer no parto e o meu filho também. E a minha mãe vai embora, né, do dia que ela foi comigo para o hospital, desesperada, de madrugada, ligando para a Deise: a Josi vai morrer, a Josi vai morrer. Ela encontra com o Hélio na portaria, meu esposo, e fala assim: a Josi não vai dar conta, a Josi vai morrer. Minha mãe foi embora desesperada. Mas sobrevivemos, glória a Deus, estamos aqui, aleluia, para testemunhar isso. Só que, lembra da obra de macumbaria? Um dia, indo na igreja com o João, 2, 3 meses, na casa do Aba mesmo, foi um pastor e uma pastora lá, e essa pastora veio em mim e falou assim: olha, fizeram uma obra de macumbaria para matar você, o seu filho, mas como não deu certo, fizeram para acabar com o seu casamento. E se você pedir, Deus vai te mostrar quem é. Na hora eu falei: Deus, não quero ver, não quero ver. Não preciso saber quem fez. Eu libero, eu perdoo em nome de Jesus. Falei: acho que eu não sou tão crente assim não, Senhor. Não precisa me mostrar, não. Foi eu fechar os olhos e orar. O Senhor me mostra na mente a pessoa. Eu não sei se a pessoa foi num terreiro, se ela fez uma macumba. Eu não sei. Porque a palavra do Senhor fala que inveja é pior do que feitiçaria. Mas eu sei que a mesma pessoa que ameaçou dar facadas na minha barriga foi a mesma que fez para mim poder morrer no meu parto, para acabar com o meu casamento. Foi a mesma pessoa. Beleza, tempo passa, o João nasce, né? Continuei minha vida, seguindo com o Senhor. E um dia o Senhor falou comigo assim: está na hora de voltar. Está na hora de voltar a exercer. Sai do banco, que o banco não é o seu lugar. Falei: tá bom, Senhor.
Só que Deus falou comigo, o meu altar é um lugar santo, não pode subir de qualquer jeito. Primeiro você vai lá naquela mulher e pedir ela perdão. Eu falei, Deus, como eu vou pedir perdão se eu não fiz nada com ela? E a gente começa a se justificar para Deus, né? Pai, mas eu não fiz nada. Fulano que fez contra mim, contra a minha vida. Deus falou comigo, você não vai subir no meu altar sem antes liberar ela no mundo espiritual. E para mim, gente, eu achei que eu já tinha perdoado, de verdade. Porque assim, mãe de primeira viagem, recém-nascida, eu nem lembrava dela, gente. Me chorava de noite. Você não lembra de ninguém. Mal da existência do seu marido. Tão cansada que você fica. E aí, eu fui e falei com o Senhor, Senhor, ainda fiz prova com Deus, que a gente tem disso, né? Se é mesmo o Senhor que está falando para mim fazer isso, o Senhor que vai preparar esse encontro, eu não vou bater na porta da casa dela. E ela era vizinha de quem? Da minha mãe. Praticamente vizinha da minha mãe. Aí um dia eu indo na minha mãe, como quem não quer nada, para descansar um pouco, com criança, com bebê. Com quem que eu dou de cara? Com ela. Na hora eu falei assim, Deus, é hoje. É hoje que nós vamos alinhar esse negócio. Chamei e falei com ela, eu quero te pedir perdão. Meu irmão, na hora, foi como se 500 quilos caíssem das minhas costas, assim, ó. Pá! Eu senti um peso caindo de cima de mim. Porque quem estava presa era eu, não era ela. Porque eu conheci o verdadeiro amor de Cristo e precisava mostrar para ela que ainda não tinha conhecido. É muito difícil você ter que ser Cristo na vida de quem te fere, não é? Mas foi para isso que Ele se entregou numa cruz, foi para isso que Ele te libertou, para você ser como Ele na vida das pessoas, para você ser uma carta lida na vida das pessoas. Tudo se resolveu. Eu ainda cuidei dela por um tempo, eu e minha irmã, a Deise, discipulamos por um tempo até onde ela quis. Até onde ela quis ir com o Senhor, a gente estava lá para dar a mão, para ajudar. Muitos não liberam quem os fere. Nós não queremos restaurar o que foi quebrado. Sabe por quê? Porque restaurar dá muito trabalho. Restaurar aquilo que quebra dá muito trabalho. É mais fácil terminar de quebrar um casamento, é mais fácil terminar de quebrar nossos relacionamentos, uma amizade, é mais fácil terminar de quebrar um ministério do que parar e tentar restaurar aquilo que está se perdendo, aquilo que está quebrado. Construir uma casa, gente, reformar uma casa, meu Deus, restaurar uma casa. Qual que dá mais trabalho, construir do zero ou reformar? Ninguém quer se sujeitar a isso. O pastor Hélio testemunha aqui um tempo que a gente comprou uma casa do lado da nossa casa, e eu fiquei toda empolgada, vou mudar para lá, que a casa tem mais espaço. O dia que eu pisei na casa, eu falei, vou nada, vou ficar quietinha na minha casa. Tá o tamanho ótimo para mim, minha casa hoje. Falei, vamos deixar aquela lá para alugar mesmo. Ele até riu. Falei, não, vamos continuar aqui que está muito bom. Porque a gente não quer se dar o trabalho de restaurar nada, de reformar nada. Nós não queremos nos sujeitar a isso, porque muitas das vezes vai doer muito. Muitas das vezes vai ferir profundamente. Muitas das vezes vai quebrar coisas que a gente acha que é inegociáveis dentro da gente. Nós não queremos nos sujeitar a uma restauração, porque muitas das vezes pode nos humilhar. Pode doer muito, ferir muito. Mas Jesus foi ferido, cuspido, machucado, humilhado, por uma dívida que não era dele. Para que eu e você fôssemos restaurados. Para que eu e você pudéssemos ser livres. Jesus se sujeitou a tudo isso, por uma dívida que nem era dele. Uma dívida impagável. Não era mais fácil? Deus olhou ali para o jardim, Adão e Eva pecou e errou. Era muito mais fácil destruir tudo, falar, vocês pecou, vai para o inferno, morre, acaba tudo, vou fazer tudo de novo. Era muito mais fácil. Mas não. O Senhor resolve restaurar aquilo que está quebrado. E da semente da mulher, Jesus veio para redimir, para nos restaurar. Meu irmão, pensa comigo, se você compra um vaso
Um olheiro faz um vaso, você compra. Você vai numa loja. Se esse vaso quebra, você pergunta quanto que é para restaurar esse vaso. A pessoa vira para você e fala assim, $1 milhão. Para fazer o vaso foi R$10. Você não vai nem pensar, você não vai nem questionar. Você vai falar, não, eu vou fazer de novo, R$10 a diferença. Se nós que somos assim, jogaríamos fora aquele vaso, por que Deus não desistiu de nós? Não era mais fácil toda vez que a gente peca, toda vez que a gente fala que vai desistir, toda vez que a gente não ama, não abraça, não entrega graça, Ele fala assim, vou acabar com você e faço outro. Por que Deus não desiste de nós? Por que Deus decidiu pagar um alto preço? Que amor é esse? Por quê? Se dia após dia nós nos quebramos, nós queremos parar com tudo, nós dizemos, Deus, eu não aguento mais. Dia após dia, a gente quer desistir, a gente quer chutar o balde. Meu irmão, se você nunca quis chutar o balde, glória a Deus, aleluia por você. Porque tem dias que é muito cansativo, é muito puxado. Você fala, Deus, eu não aguento. E aí eu fico imaginando Deus sentado no teu sublime trono. Olha para mim, para você e fala assim, filho, você está cansado, eu sei. Você está ferido, eu sei. Eu poderia acabar com tudo hoje, eu sei. Mas eu não abro mão de você. Porque eu te amo. E eu já entreguei o que eu tinha de mais valioso, meu filho, naquela cruz por você. Eu não sei te dizer, eu não sei te explicar por que Ele não desiste de você, meu irmão. Mas eu sei te dizer o que Ele faz conosco. Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos restaura. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos cura dia após dia, Ele não solta a nossa mão. Ele nos liberta. Ele nos dá vida em meio à morte. Eu não sei você, mas quando Cristo me encontrou, eu já estava cheirando morte. Ele nos dá vida em meio à morte. Em Ezequiel 37, quando o Senhor leva Ezequiel para o meio do vale, Ele pega Ezequiel, chama Ezequiel, Ele não pergunta para Ezequiel, Ele não convida. Ezequiel, você quer ir comigo? Ezequiel, vamos dar uma volta ali? Não. Ele fala, Ezequiel, levanta-te, vem comigo. Porque Deus, Ele é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer, meu irmão. Deus não vai ficar te perguntando as coisas, falando, você quer? Deus vai te chamar e você precisa se posicionar para ir com Ele. Tem gente que quer manipular Deus. Pai, se o Senhor fizer assim para mim, aí eu faço a obra do Senhor. Se o Senhor restaurar isso, se o Senhor mudar isso, se o Senhor soprar o meu nome, Deus, se o Senhor fizer que as pessoas me reconheçam, eu vou. Ei, para, Ele é Deus. E Deus não age com drama. Deus não age por drama, Deus age por obediência e renúncia. Chega de fazer drama. É tempo de se levantar e se posicionar. Falar, Deus, o Senhor está me chamando para o vale de ossos secos, eu vou. Eu vou porque o Senhor está comigo, está à frente. Você acha que se o Senhor pergunta a Ezequiel, vamos para o vale comigo, você quer ir? Você acha que Ezequiel iria, meu irmão? Claro que ele não iria. E quando o Senhor fala, Ezequiel fala, Ele me levou para o meio de ossos sequíssimos. Porque ele já estava com cheiro de morte há muito tempo. Ninguém escolhe ir para um vale. Ninguém escolhe passar por um deserto. O Senhor, Ele não escolheu, Jesus não escolheu ir para o deserto. Mas Ele foi. Ele obedeceu e foi. Tem muitos lugares que o Senhor vai nos colocar.
que nós não queremos, que nós não escolhemos. Mas o Senhor, Ele trabalha com propósito. Talvez você entrou aqui e está perto de um cenário de morte. No seu casamento, no seu ministério, nos seus relacionamentos. Ou se não, você está perto de alguém que está vivendo isso. E o Senhor, essa noite, fala como falou com Ezequiel: se coloca de pé e profetiza. Profetiza a vida de Deus, profetiza a restauração. O Senhor está te chamando para isso, para profetizar restauração e vida. Talvez hoje você mesmo vai ter que pôr a mão na sua cabeça e falar: eu profetizo vida de Deus em mim. Talvez seja a noite que você mesmo vai ser boca de Deus através na sua vida aqui. Ninguém vai pôr a mão na sua cabeça, é você que vai se posicionar como Ezequiel e falar: eu estou passando pelo vale. Ah, mas eu estou com Deus, eu estou com aquele que dá vida, eu estou com aquele que sopra vida. Coloca para mim, por favor, Ezequiel 37:9. Vai nos falar assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército tão grande em extremo. Veio um vento, ele profetizou e veio vida. Meu irmão, ele já era osso, já estava sequíssimo. Quando o Espírito vem, ele traz vida, ele restaura. E eu creio que Ele está neste lugar para restaurar pessoas, para trazer vida àquilo que está com cheiro de morte. Talvez seja no seu casamento, Ele está soprando vida. Se precisa ser restaurado, Ele é capaz de restaurar. Depende de você se posicionar, se colocar de pé. Quando Jesus veio à terra, Ele dizia para os discípulos: olha, eu vim, mas eu não vou ficar muito tempo. Eu preciso voltar para o meu lugar de origem, eu preciso voltar para o Pai. Mas vocês não ficarão só, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, usava o que ele tinha para usar e voltava para o céu. Só que ele usava um por vez, meu irmão. Ou era através de mim, ou era através da Rosa. Não era todo mundo, como hoje. Eu imagino Deus olhando do céu e falando: um por vez, dá para melhorar isso aqui. Quando Jesus é batizado no Rio Jordão, os céus se abrem. O Espírito vem sobre ele e o Pai disse: esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. O céu se abriu. No Antigo Testamento abria de vez em quando. Quando Jesus é batizado, o céu é aberto a livre acesso. O céu está aberto, meu irmão, tem acesso. Ele rasgou o véu de alto a baixo naquela cruz para que você tivesse acesso. O céu está aberto. Imagine Estevão sendo apredejado ali, todo sanguentado, dizendo: podem me matar, podem jogar pedras, mas eu estou vendo o céu aberto e o Filho assentado à direita do Pai. O céu está aberto. Jesus veio e abriu o céu para que nós pudéssemos ter livre acesso a Ele. No Antigo Testamento só o sacerdote podia ir até Ele. Hoje eu e você temos livre acesso. Você tem livre acesso hoje para chegar a Ele e dizer o que você precisa. Uma cura, uma restauração. Ele está aqui para te dar.
No Antigo Testamento, Noé solta um corvo, depois ele solta uma pomba, e aquela pomba vai e não acha lugar para pousar, e ela volta. No Antigo Testamento, o Espírito descia, fazia o que tinha que fazer e voltava. Noé solta pela segunda vez a pomba, e a pomba vai e volta, mas ela volta com uma oliveira no bico. Um dos significados de oliveira é reconciliação. E a segunda vez, o Senhor, é quando o Espírito vem e sobe com Cristo para os céus. Só que tem a terceira vez que Noé solta aquela pomba e ela não volta. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, com os apóstolos, ele dá uma ordem: ficai em Jerusalém. Se vocês querem pregar o evangelho, se vocês querem curarem, se vocês querem fazerem em meu nome, fica em Jerusalém para ser revestido. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, de repente, um vento, como em Ezequiel, um vento veio sobre aquele lugar, invadiu aquele ambiente e achou lugar para repousar. Será que hoje ele pode achar lugar para repousar na tua vida? E todos, sem exceção, foram cheios naquele lugar. Só não foi cheio quem não quis. Todos que estavam ali receberam o Espírito Santo de Deus, porque ele achou lugar para repousar. Meu irmão, como você quer sair daqui só depende de você. Você quer sair daqui curado? Você quer sair daqui restaurado? Você quer sair daqui cheio? Porque eu creio que o mesmo vento que estava lá, que trouxe vida naquele vale de ossos secos, que aquele mesmo vento impetuoso que veio e encheu todo aquele ambiente, ele está aqui neste lugar. Eu creio que ele tem poder para fazer neste lugar. Ele tem poder para curar, para restaurar. Mas depende de você. Deixa ele vir fazer dentro de você. O céu está aberto. Há livre acesso. Você decide hoje ser escravo do pecado, das tuas vontades, ou ser livre. Você decide hoje restaurar, perdoar, sair daqui leve, ou continuar com esse fardo carregando o que não é seu. Você, meu irmão, vai fazer coisas difíceis na sua vida. Sozinho, se você quiser. Ou você pode escolher fazer coisas difíceis com Jesus. Sozinho, você provavelmente vai morrer, não vai aguentar por muito tempo. Mas fazer coisas difíceis com Jesus nos leva no nível mais profundo com Ele. Então é noite de você escolher. É muito difícil perdoar, mas eu escolho perdoar com Cristo. Porque Ele me perdoou. Uma dívida muito alta, impagável. E mesmo assim Ele me perdoou. É decisão sua. Hoje você escolhe sair daqui restaurado para restaurar. Porque quando o Senhor nos cura, nós vamos curar outras pessoas. Quando o Senhor nos enche, nós vamos encher outras pessoas. Quando o Senhor nos resgata, nós vamos resgatar outras pessoas. E qual vai ser a sua decisão essa noite? Restaurar talvez uma aliança dentro do seu casamento? Restaurar o seu relacionamento com seu pai ou com sua mãe? Restaurar algo que foi quebrado dentro de você, que te dói tanto que você não consegue nem pensar? Lembra da parábola que o Senhor disse: servo mau, eu te perdoei, você também tem que perdoar. Então é noite de você libertar quem você tem prendido na tua vida. Coloque sobre os seus pés. Essa noite o Espírito quer encontrar lugar para repousar dentro do teu coração. Essa noite o Espírito quer te ajudar a liberar perdão, aquilo que te trava, aquilo que te machuca. Não é fácil, não é simples, mas com Cristo é possível. Porque Ele é aquele que traz o bálsamo para o teu coração essa noite. Pai, nós queremos orar essa noite. Nós queremos te pedir, Senhor, se há algo dentro de nós que precisa ser liberado, ser restaurado, Senhor, por favor, venha com tua presença e restaura dentro de nós.
Pai, porque muitas das vezes a falta de perdão, algo quebrado dentro de nós, nos impede de avançar. Pai, eu te peço essa noite, alcança corações feridos, corações que necessitam, Deus, de um bálsamo essa noite. Pai, aqueles que precisam liberar, Pai, pessoas que feriram no passado e hoje eles estão acorrentados, estão presos porque não conseguem perdoar, Senhor. Pai, eu te peço essa noite, abre a mente, abre o coração, ajuda o teu filho a perdoar, Senhor. Ajuda o teu filho a liberar aquele que feriu, aquele que está, Pai, vazio e precisa ser cheio, renovado essa noite, Pai. Eu te peço, vem com a tua presença. Vem com tua presença, Senhor. Vem com tua presença, Senhor. E faz aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Nós estamos desejosos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Nós te pedimos, nós clamamos. Será que você pode abrir os teus lábios e dizer para Ele aquilo que você precisa? Porque eu creio que há uma presença santa neste lugar. Ai, essa presença é capaz de curar. Essa presença é capaz de restaurar, de dar vida àquilo que está morto dentro de você. Aqui à frente, você que entende que precisa liberar, perdoar alguém, mas você tem dificuldade, você não consegue sozinho. Eu queria convidar aqui à frente você para receber uma oração. Você acha que precisa de lugares que o Senhor precisa restaurar na tua vida. Você vai receber a oração. Se você precisa da ajuda do Espírito Santo para se levantar, para recomeçar em algumas áreas da tua vida, seja no seu casamento, seja no seu ministério, meu irmão, pode vir, o altar, ele não te toma nada, ele só te entrega. Talvez você está aqui com o coração ferido, fechado, falando, Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar essa pessoa. Vem no altar, nós vamos orar por vocês.